Estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, cultuando o seu nome, recebendo as bênçãos dele em nossas vidas. Estamos muito felizes por ver os irmãos aqui esta noite e devemos continuar orando para que Deus nos abençoe, continue abençoando a igreja. Esse mês teremos aí a definição por parte da sucessão pastoral, do processo de sucessão pastoral. Devemos pedir que Deus continue dirigindo, orientando tudo, para que a igreja do Senhor seja abençoada e, consequentemente, todos nós sejamos por Deus abençoados. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para que abramos a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20 a 21. Gálatas 2, 20 a 21, vamos fazer uma breve meditação nesse texto, pedindo que Deus possa nos abençoar e falar aos nossos corações nesta noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor, mesmo sentados, como estamos, eu vou ler, os irmãos poderão então acompanhar aí nas suas Bíblias, tá certo? Gálatas 2, versículos 20 a 21. O texto nos diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Oremos, irmãos. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos recebidas, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoou, nos acrescentou, Deus, esse dia, a vida, o que é motivo, Deus, de alegria e de honras e glórias ao Teu nome, Deus. Nós te pedimos a Tua bênção, Senhor, para a Tua igreja, Deus. Te pedimos a Tua bênção para os Teus servos, para os Teus filhos, ó Deus, e filhas, que estão aqui conosco, ó Deus, cultuando o Teu nome, aqueles queridos que estão em seus lares também te servindo, cultuando, ó Deus, conosco, que todos possam ser alcançados, ó Deus, pela Tua bênção, pela Tua graça, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Deus, o processo de sucessão pastoral, abençoa, Deus, nós te pedimos a vida do pastor Elildes, que está, ó Deus, para tomar esta decisão tão importante, ó Deus, para a Tua igreja, para o Teu reino, que a Tua vontade, ó Deus, possa ser manifesta na vida do Teu servo e na vida da Tua igreja, e que assim, ó Deus, todos possamos ser abençoados por Ti. Obrigado por tudo, Senhor, recebe a nossa gratidão, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto que eu li aqui, ele faz parte do capítulo 2 de Gálatas, que é um capítulo muito interessante da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre alguns fatos que aconteceram e, inclusive, podemos dizer, de uma chamada que ele deu no apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro estava tendo um mau comportamento em relação à sua comunhão com os gentios e com os judeus, e isso mereceu uma tremenda reprimenda do apóstolo Paulo no apóstolo Pedro, sobre o apóstolo Pedro, procurando fazê-lo ver que ele estava agindo de uma maneira nada recomendável com relação à sua comunhão lá com os irmãos e ao seu comportamento em relação à doutrina da igreja. E depois disso, o apóstolo Paulo vem discorrendo sobre a salvação, como se dá a salvação, como se dá a nossa justificação diante de Deus e como se deu a dele mesmo e o que aconteceu depois disso. Ele fala, ensinando aos Gálatas sobre a justificação, sobre o perdão dos pecados, sobre a salvação pela graça e por meio da fé. E como e por que isso se deu. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele ensina ali aos crentes gálatas, aos crentes da Galácia e a todos nós, como se deu o perdão dos pecados, como se dá a declaração de justificação de cada um de nós diante de Deus, sendo todos nós pecadores, e como se dá a salvação, tudo baseado na graça.
Tudo baseado no favor de Deus, no favor do Senhor e num ato de fé de todo aquele que, ouvindo a palavra do Senhor, crendo nesta palavra, aceitando esta palavra, crendo no sacrifício de Cristo, aceitando o sacrifício de Cristo pela fé, passa então a viver para Ele e a viver com Ele, né? Nada disso acontece com base em méritos humanos ou em obras. Nós sabemos que há doutrinas que ensinam que você deve ser um praticante de boas obras, né, deve praticar o máximo de boas obras possível para, por meio das boas obras, alcançar então a salvação. E o versículo 16, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: sabendo, contudo, que o homem, combatendo essa ideia, combatendo essa doutrina, ele diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então vejam a clareza da palavra de Deus. Vejam como a palavra de Deus é clara. Não há mérito humano capaz de nos conduzir à salvação. Nenhum ato humano nosso, nada que façamos para Deus, nenhuma boa obra que façamos para alguém, nada que façamos para a igreja ou pela igreja, ou para uma pessoa determinada, nada disso pode nos conduzir à salvação. Nada disso é capaz de nos justificar diante do Senhor e nos libertar da condenação do pecado, a que todos nós estamos sujeitos até que confessemos e recebamos a Cristo pela fé e por um ato da graça do Senhor. Nenhum ato ou prática humana pode creditar ao homem a justiça de Deus. A palavra de Deus lá nos primórdios, com Abraão, diz o quê? Que Abraão creu e por isso foi justificado. E é interessante, irmãos, que nós muitas vezes já nos deparamos, e cremos que os irmãos também já viram, pessoas fazendo sacrifícios enormes, pessoas cometendo flagelos, imputando a si mesmo flagelos, com vistas a alcançar o favor de Deus. Tudo isso em vão. É interessante que a Bíblia mostra isso muito claramente, mas as pessoas não enxergam, não querem ver, estão presas a determinados ensinamentos que lhes são impostos e vivem por eles. Somente a fé na obra redentora de Cristo é capaz de nos justificar diante de Deus e nos salvar do fim e da condenação eternas. Os irmãos se recordam, por exemplo, do carcereiro de Filipos, quando aquele homem, diante da libertação do apóstolo, ele pretende por fim a sua própria vida, e diante do apóstolo ele pergunta: mas senhores, repreendidos pelo apóstolo, olha, não te faça nenhum mal. Ele diz: o que é que eu devo fazer para então ser salvo? E a palavra, eu fico muito empolgado com a simplicidade da explicação dada pelo apóstolo, a simplicidade com que a questão foi colocada e apresentada para que ele resolvesse a sua dúvida. O apóstolo Paulo diz simplesmente para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Nada mais, nada além do que um ato de fé. Então, irmãos, nós podemos ver que a mensagem do Evangelho, ela é extremamente simples. O Evangelho é muito simples. As proposições de Jesus com relação ao destino eterno de todos nós é muito simples. Deus não quer nada de nós, além do que a nossa fé no sacrifício de Cristo. A certeza de que com Ele estaremos justificados por Deus, por meio do sacrifício de Cristo. Na verdade, Jesus era muito simples. Jesus
Era claro, era direto, era simples. E convidava as pessoas, de maneira também simples, a aceitarem a sua mensagem, a aceitarem a sua doutrina, sua mensagem salvadora. Era muito simples. Os irmãos se recordam que naquela passagem, quando a mulher pecadora foi levar para ser apedrejada, né, e diante do discurso de Jesus, da mensagem de Jesus, numa frase simples, né, dizendo para aqueles: quem não tiver pecado, atire a primeira prova. Acabou, bastou. Não precisou de um grande discurso, de grandes explicações, não precisou de erudição. Uma palavra simples, uma frase simples, resumiu a mensagem salvadora. E aqueles que então, né, se encontravam naquela condição, examinando as suas consciências, saíram porque entenderam pela simplicidade da mensagem que estavam errados e precisavam modificar as suas vidas e os seus comportamentos. E restou ali a mulher. E quando Jesus se volta para a mulher e simplesmente pergunta a ela também: onde é que estão os teus acusadores? Ela diz: todos foram embora. E Jesus então vira para ela: se ninguém te condena, muito menos eu. Vá e não peques mais. Acabou. Simplicidade. E é isso que Jesus espera de nós, que falando com simplicidade aos nossos corações, nós entendamos a sua mensagem e a ponhamos em prática. Jesus falou para aquela mulher: olha, viva uma nova vida. Creia no meu poder e viva uma nova vida. Vá e não peques mais. Jesus não deu grandes orientações, não fez reprimendas, não desfiou ali um rosário de doutrinas. Jesus simplesmente falou para ela de maneira clara, objetiva e direta: vá e não peques mais. Simplesmente, só isso. E quantas vezes, irmãos, nós complicamos demais as coisas no nosso relacionamento com Deus, no nosso entendimento das coisas de Deus. Eu acho muito interessante que o apóstolo Paulo, consciente deste fato, no versículo 20, ele afirma como se deu, ele diz: olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Essas duas afirmações, que me amou e se entregou por mim, mostra a simplicidade do Evangelho e mostra como o apóstolo Paulo creu nisto, viveu e experimentou isso. De modo que, tendo ele morrido para o mundo, passou a viver para Cristo, passou a viver por Cristo. E tudo que ele tinha, tudo que ele era, e não era pouco, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo era uma pessoa muito bem preparada, era uma pessoa erudita, era um fariseu dos mais brilhantes. Ele, né, há teólogos, e eu creio sinceramente nisso, que ele inclusive era membro do Sinédrio, o que não era pouca coisa, o que não era para qualquer um, mesmo sendo ainda bastante jovem. Ele abriu mão disso tudo em razão da simplicidade do Evangelho. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Ele abandonou tudo para viver para Cristo. Ele abandonou todas as suas práticas religiosas. Ele abandonou toda a sua fama. Ele abandonou todo o conhecimento e a erudição que juntou na sua vida de estudante, de estudioso, né, sendo instruído inclusive por Gamaliel, um dos membros do Sinédrio, um homem muito bem preparado também. Tudo isso ele abandonou pela simplicidade do Evangelho. Tudo isso cedeu lugar na sua vida para os interesses das coisas de Deus. Ele deixou de viver de acordo com os seus conhecimentos, com o seu preparo, e passou a viver para a honra e glória do nome de Deus, em razão de uma mensagem também muito simples, que ele recebeu da própria parte do Senhor Jesus. É importante, irmãos, que nós possamos ter esta visão. O Evangelho
é uma mensagem de simplicidade e nos convida a vivermos pela fé em Cristo unicamente, também de maneira simples. Os interesses de Cristo dominaram de tal forma a vida do apóstolo Paulo, que ele lá em Filipenses 3:8, eu quero ler esse texto para os irmãos. O apóstolo Paulo afirma o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, por amor de Cristo. Veja que coisa, irmãos, maravilhosa. Paulo perdeu tudo aquilo que até encontrar-se com Cristo era importante para ele. O apóstolo Paulo abriu mão de tudo aquilo que ele havia conquistado por amor a Cristo. E quantas vezes, meus irmãos, é custoso para nós abrir mão de algumas poucas coisas por amor a Cristo. Sabem, queridos, eu fico observando e eu confesso, irmãos, é algo que me entristece, por exemplo, ver irmão chegando no culto atrasado, no domingo pela manhã, no domingo à noite. Irmão, não há explicação, a não ser questão de saúde. O culto da noite, por exemplo, começa às 7 horas, 19 horas, só chega às 19h30, às vezes 20 para as 8. Não há explicação, irmão. É lógico, a pessoa depende de um ônibus, depende de uma condução, né? É justificável. Às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas, irmãos, de um conforto, por amor de Cristo. Às vezes devemos abrir mão de algum projeto pessoal nosso, por amor a Cristo, por amor à igreja do Senhor. Às vezes devemos, por amor à igreja do Senhor, por amor a Cristo, devemos abrir mão de alguns achismos que temos. Eu acho que isso deve ser assim, que isso deve ser assado. Eu acho que assim, que isso é o melhor para a igreja, que isso é o melhor, né, para que as coisas aconteçam. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos abandonar isso, abandonar esse pensamento e permitir que Deus trabalhe em nossas vidas, que Deus trabalhe em nossos corações, para que as coisas aconteçam como Deus quer que aconteçam, não como eu quero que aconteça. O apóstolo Paulo abriu mão de tudo o que ele tinha, porque ele diz: e o fiz porque Jesus me amou e se entregou por mim. Jesus, queridos, também nos amou e se entregou por cada um de nós, e é preciso que muitas vezes abramos mão de algumas coisas para que possamos servir a Deus com o coração cheio de alegria. Tendo Jesus amado o apóstolo Paulo e por ele morrido, justificando-o pela fé, apagando seu passado terrível, porque o apóstolo Paulo teve um passado terrível, todos os irmãos sabem disso. É de um perseguidor da igreja, uma pessoa que matou cristãos, matou inocentes, em nome do farisaísmo em que ele cria, mas depois que encontrou a Cristo, que se deparou com a simplicidade e o poder da mensagem do Evangelho, ele abandonou tudo, inclusive o seu passado, para servir a Cristo. Ele compreendeu, então, toda a extensão e profundidade do amor e do perdão de Cristo e passou a viver uma nova vida em Cristo, a vida que Cristo desejava para ele, a vida que Cristo queria para ele. Jesus mesmo afirmou para ele: Paulo, você é um vaso por mim escolhido. Porque Jesus tinha planos para a vida dele, como Jesus tem planos para as nossas vidas, como Jesus tem planos para a sua vida. Para que você viva como Ele quer que você viva. Então, é preciso que compreendamos isso. É por isso que Jesus se tornou o centro da vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo passou a viver até o último dia, como Cristo queria que ele vivesse. Jesus o amou, Jesus entregou tudo que ele também era,
Jesus abriu mão de toda a sua glória para morrer pelo perseguidor da igreja e também abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, para morrer por cada um de nós, por mim e por você. Que grande amor Jesus demonstrou por cada um de nós. Nós certamente não perseguimos a igreja, como fez o apóstolo Paulo, mas somos tão pecadores quanto ele o foi. Muitas vezes, envergonhando o Evangelho e envergonhando e entristecendo o coração de Cristo com as nossas atitudes. Jesus sacrificou tudo. Jesus sacrificou tudo. Jesus abriu mão da sua glória e morreu por cada um de nós, demonstrando seu amor e perdão. Mas Ele espera de nós uma reação. Da mesma forma que o Senhor Jesus entregou tudo que Ele era e tudo que Ele tinha na cruz, levando sobre si os nossos pecados, sendo surrado, cuspido, torturado, envergonhado, tendo seu sangue derramado, Jesus espera de nós que nós também entreguemos alguma coisa a Ele. E o fato, queridos, de nós estarmos aqui nesta noite, de nós cultuarmos a Deus, de nós virmos à igreja, de nos reunirmos em nome do Senhor Jesus, demonstra que nós estamos entregando também alguma coisa, mas Jesus não nos quer em parte. Jesus não nos quer pela metade, Jesus nos quer por inteiro, como o apóstolo Paulo se entregou. Da mesma forma que Jesus se entregou por inteiro, Ele espera que nós também nos entreguemos por inteiro a Ele, para que Ele trabalhe em nossas vidas, para que Ele trabalhe em nossos corações e para que nós vivamos como Ele quer, de acordo com a vontade dEle, de acordo com os planos dEle, de acordo com o propósito dEle para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós somos verdadeiramente felizes e abençoados, porque estamos permitindo que o Espírito Santo do Senhor controle os nossos passos, controle as nossas decisões e dirija a nossa caminhada. Jesus entregou tudo por você, para que você também entregue a Ele tudo. E nós devemos entregar a Ele tudo a partir do nosso coração, da nossa vida. E fazendo isso, podemos entregar a Ele o nosso íntimo, os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos temores. Quantas vezes, irmãos, nós caminhamos na vida, né, com medo de determinadas situações, com receio de determinadas situações. E essas coisas pesam no nosso coração, pesam no nosso íntimo, pesam na nossa alma. E vamos carregando um fardo. E Deus não quer isso. Deus quer que lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos temores, na certeza de que, da mesma forma como Ele cuidou do apóstolo Paulo, como Ele perdoou o apóstolo Paulo, como Ele esteve com o apóstolo Paulo até o fim, Ele também estará conosco e nos abençoará e nos sustentará. Jesus entregou tudo. O que você pode entregar ao Senhor? O que você precisa entregar ao Senhor? O que você vai entregar ao Senhor Jesus hoje, agora? Certamente você já entregou a sua vida a Jesus, mas talvez nesta noite em que vamos orar, em que vamos nos reunir e que vamos orar ao Senhor, talvez haja algo incomodando o seu coração, talvez haja algo perturbando a sua paz, talvez haja algo incomodando o seu íntimo. E é hora de você entregar isso ao Senhor. É hora de você compartilhar isso com o Senhor. É hora de você pedir ao seu irmão que vai orar com você: meu irmão, ore por isso. Eu tenho esse sentimento, eu tenho esse desejo, eu preciso resolver isto ou aquilo, e eu preciso da oração, eu preciso que Deus fale ao meu coração. É hora de você entregar tudo a Cristo. Como diz o hino, né? Tudo entregarei. Querido, entregue a sua vida, entregue o seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, e Ele vai abençoar a tua vida. Ele será contigo, Ele vai sustentar a tua vida, Ele vai orientar os teus passos, Ele vai acalmar o teu coração.
Ele vai derramar graça sobre a sua vida, se você entregar tudo a Ele. Nós vamos orar, queridos, nesta hora. Eu vou passar a palavra para a irmã Olívia, e ela vai orientar este momento. E este vai ser, querido, um momento especial na sua vida, de comunhão com Deus e comunhão com seu irmão. Vai ser a hora em que você vai entregar tudo a Deus. Da mesma forma como Jesus entregou tudo por você, entregue a Ele tudo. Comece entregando o seu coração, a sua vida. E faça como o salmista, no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Irmã Olívia, por favor. Antes de nós orarmos, nós vamos cantar mais um hino. Mas eu vou fazer alguma coisa diferente agora. Eu queria que vocês já se dividissem